Nas entranhas das masmorras medievais, os prisioneiros eram submetidos a condições desumanas, onde o desespero se misturava com a resignação. No entanto, em meio à escuridão, pequenos lampejos de humanidade surgiam, muitas vezes inesperadamente. Alguns guardas, mesmo enrijecidos pela brutalidade do ambiente, demonstravam compaixão silenciosa. Às vezes, discretamente desviavam o olhar ao passar pelas celas, oferecendo um pedaço de pão extra ou uma palavra de conforto sussurrada no vão da porta. Esses atos, embora raros, eram como pequenas chamas de bondade em um mar de crueldade. Além disso, entre os próprios prisioneiros erguiam-se laços de solidariedade. Aqueles que tinham mais resistência ou habilidades específicas, como curar ferimentos ou fabricar pequenos objetos, muitas vezes ajudavam os mais fracos. Eles compartilhavam o pouco que tinham, fosse comida, conhecimento ou simplesmente a esperança. À medida que as estações mudavam, a vida na masmorra também se transformava. O calor sufocante do verão trazia consigo doenças e pragas que se espalhavam rapidamente pelas celas apertadas. Aqueles que adoeciam recebiam pouca ou nenhuma assistência, e muitos pereciam em meio ao sofrimento. No inverno, a situação tornava-se ainda mais desafiadora. O frio penetrante se infiltrava nas celas de pedra, transformando o ambiente já insuportável em um tormento gelado. Alguns prisioneiros embrulhavam-se em trapos sujos na tentativa de se aquecer, enquanto outros simplesmente sucumbiam ao frio. A chegada de visitantes à prisão era um evento raro e temido. Alguns eram inspetores enviados para garantir que os prisioneiros estivessem sendo mantidos em condições adequadas, um conceito vago e muitas vezes ignorado. Outros eram nobres curiosos ou figuras de autoridade que vinham inspecionar ou interrogar os detidos. Apesar das circunstâncias sombrias, histórias de coragem e determinação emergiam. Alguns prisioneiros, impulsionados pela vontade de reencontrar suas famílias ou pela simples necessidade de liberdade, arriscavam tudo em tentativas desesperadas de fuga. Alguns poucos alcançavam a liberdade, mas a maioria enfrentava a dura realidade da recaptura ou, pior, a punição ainda mais severa. Assim, na era medieval, as masmorras eram testemunhas não apenas do sofrimento humano, mas também dos momentos de humanidade e coragem que se destacavam na escuridão. A vida ali era uma batalha diária entre a desesperança e a resiliência, onde, contra todas as probabilidades, a chama da esperança persistia, mesmo que apenas como uma centelha frágil. A atmosfera sufocante das masmorras medievais era um caldeirão de desespero e resistência. Entre os ecos das correntes e os suspiros resignados, surgiam gestos silenciosos de solidariedade entre os cativos. Compartilhar o pouco que tinham não era apenas um ato de generosidade, mas uma demonstração de que, mesmo na adversidade mais extrema, a essência humana podia emergir, frágil, porém inquebrável. A passagem das estações trazia consigo não apenas mudanças climáticas, mas uma rotina de sofrimento diferente. Se no verão as doenças e a desolação se infiltravam pelas paredes de pedra, no inverno, o frio impiedoso se tornava um inimigo ainda mais implacável. A sobrevivência não era apenas uma questão de resistência física, mas uma prova da força do espírito humano diante das condições mais desumanas. Entre os murmúrios das celas e os gemidos daqueles que sofriam, erguiam-se relatos de determinação que desafiavam a própria natureza do cativeiro. Alguns prisioneiros, envoltos na escuridão, alimentavam a chama da esperança compartilhando histórias de um mundo além das muralhas, mantendo viva a ideia de um amanhã diferente. Eram narrativas de lugares distantes, de cores e sons que se tornavam refúgios mentais contra a opressão das masmorras.
A monotonia dos dias era quebrada por eventos esporádicos, como murmúrios de rebelião que ecoavam nos corredores estreitos. Tentativas de levantes contra as condições opressivas eram feitas, apesar das chances mínimas de sucesso. E mesmo quando tais esforços eram reprimidos com violência, persistia uma faísca de resistência, um sussurro coletivo de que a liberdade valia cada risco. Os guardas, muitas vezes retratados como carrascos impiedosos, carregavam também o peso daquela realidade sombria. Alguns demonstravam indícios de remorso em seus olhares enquanto executavam ordens cruéis. Em raros momentos de contemplação solitária, suas expressões revelavam a batalha interna entre o dever imposto e a compaixão reprimida.